paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Iniciando mais um momento da leitura da palavra do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E hoje a nossa leitura será nos capítulos, aleluia, 14, 15 e 16 do livro de Jó e Atos dos Apóstolos, aleluia, capítulo 9, do versículo 22 ao 43. Louvado seja o nome do Senhor, que a leitura da palavra do Senhor possa falar ao seu coração neste dia de hoje. Vamos iniciar nossa leitura, capítulo 14 do livro de Jó. A nossa vida é curta. Todos somos fracos desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. O ser humano é como a flor que se abre e logo murcha. Como uma sombra, ele passa e desaparece. Nada somos, então, porque nos dá atenção. E quem sou eu para que me leves ao tribunal? O ser humano que é impuro nunca produz nada que seja puro. Tu já marcaste quantos meses e dias cada um vai viver. Isso será resolvido e ninguém pode mudar. Para de olhar para nós e deixa-nos em paz até que o nosso dia chegue ao fim, como chega ao fim o dia de um trabalhador. Para uma árvore há esperança se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que suas raízes envelheçam e o seu tronco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma nova planta. Mas quando alguém morre, está acabado. Depois de entregar a alma, para onde vai? Como lagoas que secam, como rio que deixam de correr. Assim, enquanto o céu existir, todos vamos morrer. Vamos dormir o sono da morte para nunca mais levantar. Eu esperarei por melhores tempos. Ah, se tu pusesse no mundo dos mortos e ali me escondeste, até que a tua ira passasse, e então marcasse um prazo para lembrar de mim. Mas será que alguém tornará a viver depois de ter morrido? Eu, porém, esperarei por melhores tempos, até que as minhas lutas acabem. Então me chamarás e eu responderei, e tu ficarás contente comigo, pois me criaste. Cuidarás para que não erre, em vez de ficar espiando para me veres pecar, esquecereis os meus pecados e apagarás os meus erros. Tu acaba como a nossa esperança. Mas assim como as montanhas vão se desmoronando e as rochas saem dos seus lugares, e assim como as águas escavam as pedras e as correntezas levam a terra, assim tu acaba com a esperança do ser humano. Tu derrota e ele vai para a frente e muda sua aparência quando os despede deste mundo. Se os filhos recebem homenagem, ele não fica sabendo, e se cai na desgraça, ele não tem notícia. Ele sente apenas as dores do seu próprio corpo e a agonia do seu espírito. Capítulo 15, o segundo diálogo. Segunda fala de Elifaz, você fala sim por causa do seu pecado. Então Elifaz, da região de Temã, em resposta disse: Jó, um sábio não responde com palavras ocas, não fica inchando com opiniões que não valem nada. Um sábio não fala palavras inúteis e nem se defenderia com argumentos sem valor. Mas você quer acabar com o sentimento religioso? Se dependesse de você, ninguém oraria a Deus. Você fala assim por causa do seu pecado e procura enganar os outros com as suas palavras. Eu não preciso acusar, pois as suas próprias palavras o condenam. Você está
pensando que é o primeiro ser humano que nasceu? Por acaso você veio ao mundo antes das montanhas? Será que você conhece os planos secretos de Deus? Será que só você é sábio? Será que só você sabe que nós não sabemos? Ou compreende as coisas melhor do que nós? O que sabemos? Nós aprendemos com pessoas idosas que nasceram antes do seu pai. Por que você não quer aceitar o consolo que Deus lhe oferece? Em nome dele, nós falamos delicadamente com você. Por que você se deixa levar pelo seu coração, por seus olhares de ódio? Por que essa revolta, essa ira contra Deus? Por que você se queixa assim? Será que alguém pode ser puro? Poderá alguma pessoa ser correta diante de Deus? Se Deus não confia nos anjos e se nem o céu é puro nos seus olhos, que diremos do ser humano imundo e nojento que bebe o pecado como se fosse água? Quem é mau sofre a vida inteira. Escute, Jó, eu vou explicar, vou contar aquilo que tenho visto. Os sábios ensinam verdades que aprenderam com seus pais, e estes moravam numa terra que não recebeu a influência dos estrangeiros. Aquele que é mau, que persegue os outros, sofre atormentado a vida inteira. Vozes de terror enchem os seus ouvidos, e quando pensa que está seguro, os bandidos atacam. Ele não tem esperança de escapar da escuridão da morte, pois um punhal está pronto para matá-lo. Os urubus estão esperando para devorar o seu corpo. Ele sabe que o dia da escuridão está perto. Ele será dominado pela angústia e pela aflição, como acontece com o rei. Espera o ataque dos inimigos. Tudo isso acontece porque ele levanta a mão contra Deus e desafia o Todo-Poderoso. Ele é rebelde e, protegido por um pesado escudo, se joga contra Deus. O seu olhar é orgulhoso e o seu coração é egoísta. Esse homem mal conquistou cidade e ficou com as casas abandonadas pelos moradores. Mas essa cidade, casas virão um monte de ruína. Ele não ficará rico por muito tempo e perderá tudo o que tem. Até a sua sombra vai desaparecer da terra. O homem mau não escapará da escuridão. Ele será como uma árvore, cujos galhos foram queimados e cujas flores foram levados pelo vento. Como não tem juízo e confia na mentira, a própria mentira será a sua recompensa. Ele secará antes da hora, como um galho que seca e nunca mais fica verde. Ele será como uma parreira que perde as uvas ainda verde, como uma oliveira que deixa cair as suas flores. Os maus não terão descendentes, e o fogo destruirá as casas dos desonestos. Eles planejam a maldade e fazem o que é errado, e só pensam em enganar os outros. Resposta de Jó, um montão de palavras, capítulo 16. Então, em resposta, Jó disse: Não ouvi tudo isso antes que, em vez de me consolares, vocês me atormentam. Será que essas palavras ocas não têm fim? Porque vocês não param de me provocar? Se vocês estivessem no meu lugar, eu também poderia dizer o que estão dizendo. Eu balançaria a cabeça com um jeito de sábio e o esmagaria com um montão de palavras. Ou poderia dizer palavras de ânimo e consolo para diminuir o sofrimento. Mas se falo, a minha dor não se acalma. E se me calo, o meu sofrimento não diminui. Deus me esmagou. Tudo, ó Deus, me deixaste sem força e destruísse toda a minha família. Tu me puseste numa prisão e por isso me acusa. Virei pele e osso e por isso os outros pensam que eu sou culpado. Na sua ira, Deus me arrasou completamente. Ele olha para mim com ódio e como uma fera me persegue e ameaça. Todos me ameaçam. Abre a boca para zombrar de mim
e me dão bofetadas para me humilhar. Deus me entregou aos homens perversos, ele me fez cair nas mãos de gente má. Eu vivia em paz, mas ele me esmagou. Deus me pegou pela garganta e me quebrou. Ele fez de mim o seu alvo, e de todos os lados disparo as suas flechas. Elas atravessam os meus rins, sem dó e nem piedade. E também a minha bilis correu pelo chão. Como um soldado, ele avançou contra mim e me arrebatou todo com golpes e mais golpe. Em sinal de tristeza, vesti uma roupa feita de pano grosseiro e, me humilhando, sentei-me no pó. Tenho chorado tanto que o meu rosto está queimando e eu estou com olheiras fundas e escuras. No entanto, nunca fui violento e as minhas orações sempre foram sinceras. No céu tem quem me defende. Aleluia. Ó terra, não esconde as injustiças que fizeram contra mim. Não deixe que seja abafado o meu grito pedindo ajuda. Eu sei que no céu tem quem me defenda. O meu advogado lá está. Os meus amigos zombam de mim e eu me volto para Deus com lágrima nos olhos, assim como alguém que defende o seu amigo. Eu preciso de quem defenda o meu direito diante de Deus. Os meus anos de vida estão sendo contados e eu vou pelo caminho que não tem retorno. Essa foi a nossa leitura nos capítulos, aleluia, 14, 15 e 16 do livro de Jó. Agora vamos meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, do versículo 22 ao 46. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 43, perdão. Versículo 22 do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava do que Jesus era o Messias era tão forte que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiam os portões da cidade dia e noite para o matar. Mas certa noite os seguidores de Saulo o puseram dentro de um cesto e o desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Saulo em Jerusalém. Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se os seguidores de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, porque não acreditava que ele também era seguidor de Jesus. Então Barnabé veio ajudar e o apresentou aos apóstolos. E lhe contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como em Damasco, Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o evangelho. Depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda parte em Jerusalém. E pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o evangelho. Ele também conversava e discutia com os judeus que tinham sido criados fora da terra de Israel. Mas eles procuravam um jeito de matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia e depois mandaram para a cidade de Tarso. Em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas, com a ajuda do Espírito Santo, se mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Pedro na cidade de Lida e Jope. Pedro viajava por toda parte. Um dia foi visitar o povo de Deus que morava na cidade de Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e fazia 8 anos que não saía da cama. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo já curou você. Levante e arrume a sua cama. Na mesma hora, Enéas se levantou. Então todos os moradores da cidade de Lide, da região de Saron, viram isso e se converteram ao Senhor.
Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Naquele dia, Dorcas ficou doente e morreu. Levaram o corpo dela e depois puseram num quarto no andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles os levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta deles, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. E Pedro pegou-a pela mão e a ajudou a ficar em pé. E em seguida chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias na casa de um curtidor de couro chamado Simão. Essa foi a nossa leitura de hoje. Que o Senhor possa abençoar a sua vida poderosamente, em nome de Jesus, através da sua poderosa palavra. Que Deus